Queridos irmãos, queridas irmãs, senhoras e senhores, queridos companheiros da Lide Santa do Senhor, todos que estão me ouvindo e que me ouvirão, eu quero, em rápidas palavras, comentar com vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Em meio a tantas tragédias, em meio a tantas notícias, em meio a notícias ruins que nós ouvimos, então a pergunta que não se cala diante de todas elas é: onde está Deus? O que Deus está fazendo? As nossas orações estão servindo para quê? Porque o mal continua caminhando e acontecendo a passos largos. As mortes acontecem a passos largos. Eu já disse a vocês, e vocês sabem disso, eu comentei um dia aqui em uma reflexão, da tragédia sem precedente, impressionante, que aconteceu lá em Brumadinho, aqui pertinho de nós, né? Onde corpos foram destroçados, famílias inteiras arrancadas de suas casas, casas arrancadas do chão, não é isso? Carros arrancados, pontes arrancadas e aquela avalanche de lama, como que se fosse um grande liquidificador, batendo e envolvendo aquelas pessoas e tudo que encontrava pela frente. E quando o exército israelense esteve aqui no Brasil por quase 30 dias ajudando, eles tiraram uma foto aérea. E quando você observa aquela foto aérea, daquela mancha de terra em meio ao verde, a impressão que se dá é uma ferida, uma grande ferida em um corpo. Ou seja, se abriu uma grande ferida, não apenas naquela terra, devastando a economia daquela cidade, devastando os corações, a esperança daquela cidade, acabando com o rio Paraubé, que é o que produz água para aquela população, e tantos outros desastres. E hoje ainda tem mãe chorando porque não encontrou o seu filho. Tem mais, segundo as estatísticas, mais de 20 corpos ainda não encontrados. E ninguém sabe se vai encontrá-los, porque quase 6 meses se passaram. Isso foi 25 de janeiro, se eu não me engano, né? Às 12 horas e 25 minutos. E olha quanto tempo se passou. Então, provavelmente não encontrarão. Os corpos vão, ou os segmentos dos corpos, pedaços deles vão se desfazendo. Eu estou citando essa tragédia porque é recente e ficou bem na memória. Todos os dias nós estamos falando sobre ela. É uma tragédia que não se fechou ainda. Mas aconteceram tantas outras depois dela também. Muitas outras que eu não teria aqui tempo para citá-la. Mas qual é a nossa preocupação diante dessas questões todas? Eu quero ainda ler com vocês um texto que também já li aqui, que o Senhor fez borbulhar ao meu coração hoje, quando eu pensava sobre algo para dizer-lhes aqui nessa noite. Coloca por gentileza o mesmo entendimento de Jeremias, porém agora em Lamentações. Lamentações, vamos ao capítulo 2, a partir do versículo 11, e vamos adentrar ao capítulo 3 e alguns versículos aí mesmo. Agora eu quero que vocês me ajudem, vamos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias... Queridos irmãos, a leitura é extensa. Depois eu solicito que vocês leiam em casa. O que acontece? A pergunta que se faz na hora que perdemos um ente querido, na hora que há uma tragédia, na hora que recebemos uma notícia ruim, a pergunta que se faz: aonde é que está Deus? Que não viu tudo isso, que não vê a minha fidelidade, que não vê a minha oração, que não vê o meu clamor. Onde é que está tudo Deus que não atende a minha oração, uma vez que a Bíblia manda a gente orar, e Ele tem prazer em nos atender, e as tragédias acontecem dia após dias. E eu devo dizer para vocês que a morte, ela é truculenta, a morte é imparcial, a morte, ela não respeita a casa do general e nem a casa do soldado raso, ela não respeita o rico, nem o pobre, ela não respeita o forte, nem o fraco, ela não respeita se a pessoa ama
nutre um relacionamento 20, 30, 40 anos. Quando ela vem, ela separa. Quando ela vem, ela leva embora. E a gente fica desesperado, sem saber o que fazer, diante de separações, como por exemplo, a morte produz para nós. Queridos, a nossa cultura brasileira é uma cultura muito interessante, e aqui eu chamo a atenção de vocês para onde eu quero chegar. A cultura brasileira é muito interessante, é a cultura do samba, é a cultura da música, é a cultura da farra, da noitada, do sábado à noite, da sexta à noite, enfim, da bebedeira, da dança. E nós, os brasileiros, procuramos de muitas formas nos escondermos do choro e da lágrima. Nós escondemos as nossas dores, dos nossos problemas, uma cultura brasileira. Então, para isso, alguém vai dançar, para se esquecer dos problemas, das dores ou dos problemas. Para isso, alguém vai beber, vai passar a noite inteira bebendo, farreando. Para isso, alguém vai curtir, é isso? De muitas formas, para não viver esses sentimentos que provocam dores dentro de nós. O que acontece? Nós tentamos o máximo fugir da lágrima, tentamos o máximo fugir da dor, tentamos o máximo fugir daquilo que nos fere, tentamos o máximo fugir e até cobrir, não é isso? Aquilo que de alguma forma nos faz mal. E isso gera dentro de nós uma frustração tão terrível, porque em algum momento nós não respeitamos esse sentimento da dor, não respeitamos esse sentimento da lágrima, não respeitamos esse sentimento da perda e tentamos encobrir com alguma situação. Em algum momento isso vai explodir em nós, ou vai explodir na saúde física, ou vai explodir na saúde emocional. O que tem de gente surtando, não é isso? O que tem de gente depressiva, o que tem de gente que não quer mais nem saber de igreja, porque também espiritualmente surta. Não quero mais saber, porque eu estou na igreja há tanto tempo, e Deus podia ter evitado isso, evitado aquilo, e Deus não evitou, ele surtou. Ora, nós temos que respeitar a dor. E eu digo uma coisa muito séria para vocês: quando nós não temos a capacidade de enfrentarmos uma tragédia e mudarmos aquela tragédia, nós temos que nos mudarmos diante dela. Diga se pode. Quando nós não temos a capacidade de evitar uma tragédia, diga, de mudar o rumo de uma tragédia, nós temos que nos mudarmos diante dela. Ou seja, se eu não conseguir mudar aquela tragédia para que não acontecesse, eu tenho que sofrer alguma mudança em relação a ela. O que essa tragédia produziu para mim? O que ela gerou em mim? Qual foi o amadurecimento que eu tive? Onde foi que eu aprendi? Onde foi que eu cresci com essa tragédia? Então, se eu não consigo mudá-la, eu tenho que mudar diante dela. É essa a grande verdade. Pastor, o que o senhor tem para dizer para nós diante então de tantas tragédias? Eu não sei, meu irmão, eu não sei o que te dizer. Quando eu olho para o ano de 2004 e lembro aquele tsunami que varreu a Oceania, matando aproximadamente 230 mil pessoas. Você sabe o que é isso? Mulheres grávidas, crianças sem pai, sem mãe, maridos, mulheres e filhos inteiros. 230 mil pessoas varridas, destroçadas por um tsunami. E ainda hoje alguém diz: onde é que está Deus que permite um trem desse? Nós dizemos isso lá em Minas Gerais. Sabe, irmãos, eu não tenho resposta para te dizer por que as pessoas sofrem. Eu não tenho resposta para te dizer por que as pessoas morrem. Eu não tenho resposta para te dizer por que as tragédias acontecem e Deus, podendo evitá-las, não as evita. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é seguir o conselho do profeta. O profeta chorou, o profeta lamentou, o profeta se derramou diante de Deus. Ele se colocou como um miserável diante do Senhor. Ele falou das mulheres que eram violentadas, das moças desrespeitadas, as cãs brancas, né? Ou seja, a face dos velhos já não eram mais honradas. Ele fala das mães que com tanta fome dava vontade de rasgar as suas crianças e mastigá-las de tanta fome. Você sabe o que é isso? Porque você sabe o que representa um filho para uma mãe. Chegar a ponto de ter que querer mastigar o seu filho para não morrer de fome. Você imagina que isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo? Mas isso aconteceu.
E o Jeremias, ele lamentou, mas ele chorou. Ele não escondeu esse sentimento. Ele não jogou para debaixo do tapete. Ele não procurou um samba para alegar o seu corpo e a sua alma e esconder esse sentimento. Ele não foi para as noitadas beber para esconder essa raiva. Mas ele também não falou mal de Deus. Em nenhum momento ele critica Deus. Em nenhum momento ele culpa Deus. Ele vai dizer o seguinte: eu sei que em meio a todas essas tragédias, em meio a todas essas coisas sem explicações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como não consumidos? Sendo que dezenas e centenas haviam sido consumidas, mas ele estava vivo, e havia um tanto de pessoas vivas. Aí ele vai dizer: porque as suas misericórdias não têm fim. Espera aí, como assim? Então, a minha palavra para você como pastor dessa igreja é: chore, lamenta, como eu também vou fazer e faço. Vamos sentir as nossas misérias. O que nós não podemos é ficar culpando Deus, porque o pecado desajustou de uma forma abrupta e bruta o homem. O ser humano passou a viver em desconformidade com o plano pelo qual ele foi criado quando ele pecou, gerando todas essas mazelas no mundo. Então Deus não pode ser culpado. Culpado é o homem, culpado sou eu, culpado é você, culpado somos nós com os nossos pecados. Deus não pode ser culpado. Agora, o que resolve? Pergunto para você: o que resolve? Morreu alguém ou uma tragédia aconteceu? Qual que é a melhor solução? Parar diante dessa tragédia e se calar, apenas chorar, ou apenas lamentar, porque não é pecado lamentar, não é isso? Como era bom, como eu amava, como nós construímos juntos um relacionamento e agora se foi, enfim, quantos projetos pela frente e fomos separados, e agora o que fazer diante de tudo isso? Você pode lamentar, e eu também, porque a Bíblia diz que há tempo de sorrir, mas há tempo também de chorar. Então isso faz parte, a gente não pode negar isso, porque isso é meu, isso é seu, isso é nosso. A vida é assim, gente, o mundo é assim. Nascemos para morrer, nascemos para enfrentar as calamidades. O mundo é assim, desde que o mundo é assim, por conta do pecado do mundo. Um dia Jesus encontrou com uma pessoa com uma deficiência visual, se enganado não estou. Aí os discípulos perguntaram assim: quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse assim? Aí a resposta, eu já até falei isso aqui, é muito bruta. Nem ele nem seus pais, mas tudo isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não, não é assim. Não é assim. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é o seguinte: nem ele nem seus pais pecaram, mas já que o pecado entrou no mundo, já que o homem desobedeceu lá a moeda e o pecado entrou no mundo, e com o pecado vieram todas as mazelas, vamos aproveitar agora e vamos glorificar o nome do Senhor com a vida desse homem, vamos curá-lo. Olha que coisa impressionante. Aí muda. Então o detalhe é: como que eu vou reagir diante da tragédia? Escabelar, chorar, xingar, falar mal de Deus, sair da igreja e largar Deus para lá? Eu te pergunto: o que é que isso vai lhe ajudar? Se isso vai lhe ajudar, fique à vontade. Porque se com Deus, diante das tragédias, a coisa não é fácil. Olha aqui, ó, tragédias incríveis que já não tinha mais condições de chorar, mas ele se lembrou: as misericórdias do Senhor são a causa de todos nós não sermos consumidos. E deveria nos consumir, porque o nosso pecado lhe afronta, porque o nosso pecado gera algeriza em suas narizes, em suas narinas. O nosso pecado provoca a sua ira, mas a sua misericórdia são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aí, o que fazer? Eu vi o testemunho de um homem dois lá em Israel, que ele escapou do holocausto. Ele era para ser morto, tinha marcação no seu corpo, porque o Hitler marcava as pessoas em série para serem mortas em determinado momento, e ele estava marcado para ser o número tal, para ser morto. Miraculosamente foi livre, e ele estava dizendo para mim, Deus morreu no holocausto, porque se Deus fosse, se poder tivesse, como fala, teria nos livrado os nossos familiares, 6 milhões de pessoas que morreram no holocausto. Logo veio uma outra pessoa, um músico,
que contou uma experiência impressionante. Quem assistiu aquele filme O Pianista do Teclado, do Telhado, vai se lembrar dessa cena. De um rapaz que um policial nazista manda ele tocar um instrumento, e ao tocar aquele instrumento, por uma razão qualquer, ele não gosta da música e pá, mata o indivíduo. Próximo músico, toca aí uma música, ele vai tocar, o policial por alguma razão não gosta, pá, mata o indivíduo. Era assim, por nada. No terceiro, esse tocava o violino, e ele foi tocar aquela música, o Danúbio Azul. E ao tocar, e tocou muito ruim, e por alguma razão o soldado gostou, e lhe poupou da morte, e ele escapou da morte. E ele estava dando testemunho, tocando o seu violino. Minutos depois, que o outro sobrevivente também culpou a Deus, e para ele Deus havia morrido no holocausto, e que Deus não fez nada, porque se pudesse fazer, faria. O outro, que também foi livre, que escapou do holocausto, ele disse assim: eu quero engrandecer o nome do Senhor, que com seu grande poder e a sua misericórdia, Ele me salvou do holocausto, Ele me salvou da morte, e me deu mais uma chance para viver, ou para adorar o teu santo nome, e com esse violino eu estou adorando o nome dele. Olha, duas pessoas que foram salvas, uma criticou, uma detonou Deus, e a outra reconheceu Deus. Você percebe? Então, eu e você é que vamos nos posicionarmos diante das tragédias. Ou você critica Deus, ou você fala mal de Deus, ou então você entende que Ele é o Todo-Poderoso, ou que Ele tem todo o poder e Ele faz o que Ele quer, ou eu e você queremos ser deuses. Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho é que em determinado momento nós queremos ser oniscientes, nós queremos ser onipotentes, nós queremos ser assim, o Todo-Poderoso. Tem gente que Deus tem que dar resposta para ele de tudo que ele faz. Ora, se tudo que Deus faz, Ele tiver que dar resposta para mim, para provar que Ele é Deus, então Ele não é Deus. Então eu não reconheço nele Deus. Você percebe? Ele faz como quer e da maneira que quer, e eu sou apenas servo. Eu, na verdade, era para estar morto. Eu, na verdade, não era para estar aqui. Eu, na verdade, era para estar para lá dos quintos, do sexto. Mas eu estou aqui com vocês. Alguém está me vendo aqui? Eu estou vendo vocês aqui. Eu imagino que vocês também não eram para estar aqui, porque por mais que eu considere vocês, mas a capacidade de vocês não os traria até aqui. A resignação que eu e você temos em correr do pecado, em buscar a oração, o jejum e ser fiel a Deus, não é capaz de nos mantermos aqui. Sabe o que é que nos mantém aqui vivos até hoje? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas o orgulho religioso, depois de 10 anos de crente, me faz entender que eu estou aqui porque eu mereço. Já sofri tanto nesse ministério, ou em outro, já paguei um preço. Ei, meu filho, você não sabe o caminho que eu já trilhei. Eu estou aqui porque eu estou aqui porque as misericórdias de Deus não têm fim, porque eu era para estar no inferno. Você está entendendo? Porque o pecado desajustou o planeta, mas a misericórdia de Deus nos mantém vivos. O que eu quero que você entenda é que se você ligar o jornal durante todo o dia, são tragédias e mais tragédias, são coisas ruins e coisas ruins acontecendo, homens violentando crianças de 5 anos, 9 anos, 10 anos, coisas horrendas. Mas eu quero lhe dizer, acredite, o bem está no mundo. Acredite, existem pessoas boas. Acredite, tem pessoas cheias de Deus ainda, resignando o mal e representando Deus no mundo. Acredite que o bem ainda está no mundo. Por essa razão que ele disse, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não acabar com tudo. Porque se existe mundo ainda, é porque existem pessoas que entenderam a misericórdia, e essas são aquelas que estão mantendo a lamparina de Deus acesa, o testemunho de Deus aceso, em meio a uma multidão de gente que não presta e que não quer Deus, e que estão na mira do furor de Deus. Mas existem pessoas com a sua lamparina acesa, testemunhando de Deus, em meio a essas tragédias. Quem entendeu, diga amém. Isso é ruim, mas eu preciso sentir a dor. Eu preciso viver esse lamento. Eu preciso encarar essa realidade, porque o mundo é assim.
Desde que o mundo existe, ele é assim. Eu não vou mudar o mundo. Eu tenho que entender, por mais difícil que seja, eu tenho que encarar essa realidade. Agora, será que negar a Deus, o meu sofrimento vai melhorar? Os amigos de Jó chegaram lá, e vocês sabem disso, e começaram a querer racionalizar a coisa. Aí é ruim, é horrível quando chega crente, querendo dar uma de Deus, e querer dar explicação para as coisas. Não sei não, viu? Você perdeu filho e filhas. Você perdeu fazenda. Você perdeu dinheiro, você era rico. Você perdeu amigos. Você perdeu a esposa, que é aquela que convive com você o tempo todo. Tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Você tem que olhar na sua vida, que você deve ter pecado, não é possível. Tem alguma coisa errada aí. Então eles quiseram o quê? Racionalizar, dar uma explicação para tudo aquilo que estava acontecendo. Deus não gostou disso. Nós queremos dar explicação para as tragédias. Nós queremos, pastor Domingos, dar explicação para as coisas ruins. Nós queremos dar explicação para as mortes. Nós queremos dar explicação para as covardias que acontecem no mundo. Não tente explicar. Adore a Deus, lamente pelo que tem que lamentar. E se você escapou hoje mais um dia como eu estou escapando, ei, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E se alguém está vivendo essa dor, chore, meu irmão, mas chore muito, porque se esse é o momento de chorar, de lamentar, vamos fazer isso, porque daqui a pouco esse momento vai passar, e vai chegar o tempo de cantar, de adorar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. É isso que a palavra está nos ensinando. Pare com esse negócio de querer explicar Deus. Nem Deus você é e nem eu. Então não dá para ficarmos racionalizando as coisas de Deus. Ele é Deus, nós somos servos. Falei domingo aqui, Ele é Senhor, nós somos servos. Quem é que manda? E quem é que obedece? Então, aquieta o teu coração. Coloca para mim, por gentileza, capítulo 2 de Samuel. 1 Samuel. Vamos ler mais 2 ou 3 versículos para encerrarmos. 1 Samuel, Deus está falando conosco aqui de forma gloriosa. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Vamos ler por gentileza. Vamos ver se a gente aprende uma vez por todas o que Deus está querendo nos ensinar. Bora lá? 1 Samuel capítulo 2, eu anunciei? Versículo 3. Vamos juntos, por gentileza. Não multipliqueis palavras de orgulho, de quê? Altivez. Nem saiam coisas arrogantes da sua boca. Juntos, bem bonitinho. Porque o Senhor é o Deus, e por Ele são as obras pesadas na balança. Tem alguma outra? Pode deixar, volta lá por favor. Tem uma outra versão ali, Deus de conhecimento? O que está escrito em outra versão? O que está aí, pastor Silvio? Você que está vendo? Deus de sabedoria. É essa versão que eu quero. Não multipliqueis palavras de altivez nem de orgulho. Está altivez aí também? Ou está outra coisa? Altíssimas altivez. Altíssimas altivez, muito orgulho. Nem saiam coisas arrogantes da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Diga sabedoria, do conhecimento. E por Ele são as obras. De novo, e por Ele são o quê? Ora, se eu acho que está errado, então estou dizendo: Deus, o Senhor não está sendo justo. O Senhor não está sendo fiel, porque a balança está mais para lá do que para cá. O Senhor não está vendo que eu sou santo? Há 30 anos que eu sou santo. Não, meu irmão, Ele tem as obras pesadas na balança, e Ele pesa segundo o seu critério. Você percebe como não é fácil servir a Deus? Porque é Ele que comanda. O problema é que a gente quer comandar. Deixa Ele comandar, porque Ele tem as obras pesadas. Ninguém vai roubar dos seus olhos, porque Ele é justo e sabe fazer justiça. É muito sério isso. Ana disse essas palavras em meio a dores. Vocês sabem que ela estava vivendo? Ana vivia uma situação terrível, sendo afrontada, porque ela não podia gerar filhos, e alguém que podia gerar, a sua rival, lhe humilhava. Você quer uma dor maior do que essa, de ser humilhada
por alguém que não tem dó e quer te triturar o tempo todo, pegando o seu ponto fraco, a sua fraqueza e querendo te humilhar, mostrar que você não é nada. E em meio a tudo isso ela diz: Deus sabe pesar as obras na balança. Eu imagino que quando ela disse isso, ela já enxergava que iria chegar o dia em que Deus abriria o seu ventre e ela iria gerar um filho que não era apenas uma satisfação por ser mulher, mas era um filho que seria um profeta de Deus para a nação de Israel. Você percebe? Então Deus sabe pesar as coisas na balança. Vamos ter tranquilidade no nosso coração. E eu encerro, eu quero orar por vocês porque eu sinto Deus aqui. Deus está falando de forma muito profunda ao coração desta igreja nessa noite. Coloca aí, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Poderia ler outros textos, mas eu quero encerrar com esse. 2 Coríntios. A Bíblia diz, irmãos, que metade da população pecou. Sim ou não? Sim? Bom, Cido, um terço da população pecou? O que é que a Bíblia diz? Tiago, todos. Quando a Bíblia fala todos, quem ficou de fora? O Gabriel? Já sei, o Gilson ficou de fora. Já sei, a irmã Leila ficou de fora. O Fábio ficou de fora. O Abner ficou de fora. É isso? Quando diz todos pecaram, ela está falando de quem? Sem exceção. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quando eu e você alcançamos um patamar diferente de quem está destituído, isso é sinal que Ele está usando de misericórdia, compaixão. E mesmo em meio ao pecado, Ele está nos dando condição de nos refazermos e alcançarmos nele um lugar para reconectarmos a nossa alma com Ele. Vamos a esse texto de Coríntios. Coloca lá, por favor, capítulo 4 de 2 Coríntios. E vamos ao versículo 8 para nós concluirmos. Eu quero orar por vocês. Se puder depois segurar um dozinho aí, porque as irmãs vão cantar ainda, tá? Capítulo 4 de... primeiro, né, que eu falei? 2 Coríntios. Vamos ao versículo 8. Pode ir? Pode soltar. Vamos juntos? Não, capítulo 8. 8. 7 mais 1. Desculpa, não é capítulo não. Capítulo 4, versículo 8. Isso. Vamos lá? E de repente vamos ler o 9 também, tá? Vamos juntos, por gentileza, porque nós vamos encerrar aqui. Queria que você lesse com a sua alma. Deixa o Espírito interpretar esse texto no seu coração. Vamos lá? Em tudo. Não. Com aquela vontade mesmo, com verdade. Vamos lá, 3, 2, 1. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 10. Trazendo sempre por toda parte a morte do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também. É apenas a morte dele que nós vamos trazer? É apenas a dor da sua morte? É apenas os sinais da sua morte, sim ou não? Vamos trazer também o quê? A vida que Ele nos trouxe ao sair da sepultura ao terceiro dia, rompendo com as forças do inferno, rompendo com as cadeias da morte, fazendo cumprir-se promessas milenares. Então agora Ele traz vida e esperança para todos que caminhavam no vale da sombra da morte. Ele traz vida. Então no meu corpo e no seu corpo não temos apenas sinais da sua morte, mas em especial sinais da sua vida. Curva a sua cabeça se pode. Querido Deus e amado Pai, Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus, ó Cristo, obrigado pela Tua palavra ao falar aos nossos corações nessa noite. Obrigado pelo Teu Espírito a nos ensinar mais uma vez
a nos comportarmos diante das adversidades, das tragédias que a vida nos propõe. Senhor, nós não temos capacidade de mudar nada disso, e a única coisa que nós queremos dizer é que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado por essa misericórdia que abraçou essa igreja, que abraçou essa família, que me abraçou. Mesmo diante de tantas reclamações, de tantos murmúrios, mesmo diante, Pai, de tantas insatisfações que eu tenho na minha alma, mas a sua misericórdia me abraçou e não me deixou ser consumido. E é por essa razão que eu quero te louvar aqui nessa noite, porque eu também trago no meu corpo a vida do Senhor. É por isso que aqui estou. Sinais não apenas do Calvário, mas sinais daquele sepulcro, que a pedra foi removida miraculosamente por um anjo, e Deus trouxe o seu Filho Jesus da morte para a vida, para que também pudéssemos nele encontrarmos a vida. Pai, faça que vida do Senhor seja gerada na vida dos meus companheiros, obreiros de ministério, na vida desta igreja, das irmãs, das crianças, dos jovens, Pai, dos departamentos, de todas as nossas congregações, os projetos que essa igreja tem. Faça com que as gotas de vida do Senhor possa cair sobre nós nessa noite. Gotas de vidas do Senhor possa entrar, Senhor, na corrente sanguínea de alguém que está dando os últimos suspiros, que já está faltando oxigênio, mas que a vida do Senhor, que não é apenas aqui e que nos transporta para a eternidade, ela possa cair sobre nós, e que nós possamos entender o teu propósito, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Quem crê, diga amém.